Vila das Sombras era um vilarejo que parecia parado no tempo, isolado no interior do Maranhão, cercado por uma floresta tão densa que mesmo o sol lutava para atravessar as copas das árvores. As ruas de terra batida eram ladeadas por casas de madeira com janelas sempre fechadas. Ao entardecer, o vilarejo era tomado por um silêncio opressor, como se a própria floresta prendesse a respiração. Era nessa atmosfera sufocante que Rosana, uma jovem de 16 anos, desapareceu. Naquela noite, seu grito ecoou pelas árvores como um lamento cortante, mas ninguém saiu para ajudar. Os poucos que ouviram se trancaram ainda mais fundo em suas casas, murmurando preces que soavam mais como súplicas desesperadas. No dia seguinte, encontraram apenas o vestido da garota pendurado em um galho de acapu, encharcado de sangue seco e coberto por marcas estranhas que pareciam dentes humanos. Ninguém ousou recolher o vestido. Ele balançava ao vento como um aviso sombrio, e a vila inteira foi tomada por um pânico silencioso. Todos sabiam o que aquilo significava. Rosana havia sido escolhida. No centro da vila havia uma igreja que os moradores chamavam de Casa de Pedra. Há décadas abandonada. Suas paredes decrépitas estavam cobertas por símbolos entalhados, tão antigos que a pedra parecia moldada por mãos primitivas. Durante o dia, o lugar era evitado como se estivesse amaldiçoado, mas nas noites de lua nova, todos se dirigiam para lá. O padre local havia desaparecido misteriosamente anos antes e, desde então, a igreja fora tomada por algo além da compreensão humana. Antônio, um professor de história recém-chegado, estranhava o comportamento dos moradores. Ele via seus rostos pálidos e olhares vazios, como se todos carregassem um segredo que os consumia por dentro. Decidido a investigar, Antônio tentou perguntar sobre Rosana, mas cada tentativa era recebida com olhares de advertência e um silêncio ainda mais desconfortável. Quando ouviu falar da procissão da lua nova, decidiu seguir os moradores em segredo. Escondido entre as árvores, ele viu o grupo caminhar em transe até a igreja, carregando velas cujas chamas oscilavam de forma quase sobrenatural, projetando sombras retorcidas nas paredes da floresta. Dentro da igreja, o cheiro de podridão era insuportável. O altar estava coberto de carne em decomposição, atraindo nuvens de moscas. Os aldeões, de olhos vidrados, formavam um círculo e, no centro, uma mulher grávida era amarrada, nua, sobre a pedra
manchada de sangue. Um homem encapuçado, segurando uma lâmina enferrujada, murmurava em uma língua que não parecia humana. Antônio sentiu o estômago revirar, mas não conseguiu desviar o olhar. A lâmina rasgou o ventre da mulher com um som viscoso e o grito dela se transformou em um rugido que parecia vibrar o próprio ar. O silêncio que se seguiu foi preenchido por algo pior: o som de ossos quebrando e carne rasgando. O homem encapuçado retirou o que parecia ser o feto, mas a criatura que ele segurava não era humana. Tinha pele negra como carvão, olhos completamente brancos e emitia um som agonizante, uma mistura de choro e grito. Os aldeões se lançaram sobre a criatura como feras famintas. Eles a rasgavam com as mãos e os dentes, devorando a carne ainda pulsante, enquanto o sangue escorria por seus rostos. Antônio sentiu uma vontade irresistível de vomitar, mas seu corpo congelou quando percebeu que os olhos brancos da criatura estavam fixos nele. O líder encapuçado ergueu o que sobrou da criatura e apontou diretamente para Antônio, como se o tivesse percebido desde o início. Antônio tentou fugir, mas as sombras da floresta pareciam vivas, agarrando seus pés e arranhando sua pele. Ele tropeçou e caiu, sentindo o cheiro acre de sangue impregnado no chão. Quando abriu os olhos, estava cercado pelos aldeões. Seus rostos não eram mais humanos. Os olhos eram completamente negros e bocas alargadas revelavam fileiras de dentes afiados. O líder se aproximou e, com uma voz gutural, sussurrou: "A dívida precisa ser paga." Antônio foi arrastado para o altar, onde uma marca em forma de espiral foi queimada em sua testa com um ferro em brasa. Ele perdeu a consciência enquanto os sussurros guturais se transformavam em um coro ensurdecedor. Quando acordou, estava de volta à sua casa, mas algo estava errado. Os dias seguintes foram um borrão de pesadelos e realidade. Antônio não conseguia se lembrar de como havia escapado, mas algo dentro dele havia mudado. Ele começou a ouvir sussurros à noite, palavras incompreensíveis que pareciam chamá-lo. Suas unhas começaram a crescer de forma anormal e a fome era insaciável. Ele se viu devorando carne crua em momentos de inconsciência. Enquanto isso, mais crianças desapareceram na vila. Quando alguém questionava Antônio sobre o que havia acontecido, ele apenas sorria com os lábios manchados de sangue seco e dizia: "A dívida precisa ser paga." Meses depois, Vila das Sombras estava irreconhecível. Estavam apenas ossos espalhados pelas ruas e um cheiro de morte que se impregnava até no vento. Antônio, agora uma figura cadavérica,
liderava um grupo de novos seguidores, todos marcados com o mesmo símbolo, em espiral, na testa. Eles marchavam em direção às cidades vizinhas, espalhando a fome e maldição. A vila desapareceu dos mapas, mas viajantes relataram encontrar ruínas cobertas por ossos humanos e ouvir, ao cair da noite, cânticos sombrios em uma língua que parecia pertencer a algo além deste mundo. O culto nunca terminou. Ele apenas evoluiu, esperando por novas almas desavisadas para se juntar ao banquete eterno do Devorador.